leoninos e leoninas desse canal maravilhoso. E aí, gente? Como que vocês estão? Todo mundo bem? Queridos, vamos lá. Ai, amassei alguém. Ai, Ganesha. Amassei a Ganesha. Meu Deus, Ganesha, reage, Ganesha. Não posso ficar sem você. Amassei a Ganesha, gente, no deck aqui sem querer. Vamos lá, queridos. Vamos fazer aqui a nossa mensagem de domingo. Nossa leiturinha maravilhosa com a nossa mensagem. Vou colocar aqui, né, o nosso deck no lugar, que eu amassei sem querer. Então, gente, vamos lá, vamos fazer aqui o nosso recadinho. Nós temos aqui o nosso tarô do Osho Zen para trazer uma mensagem bem profunda, bem especial para o signo de Leão, para quem tem Sol, Lua, Vênus ou Ascendente nesse signo maravilhoso. Que neste canal tem vídeo todos os dias em dobro, né? Coisa melhor que essa, gente? Não, tá? Então, vamos lá, vamos ver qual o recado da espiritualidade para nós nesse momento. É atemporal, é intuitivo, é coletivo, pode ressoar para alguns, pode não ressoar. Então, só pegue o que fizer sentido e o que puder ajudar. Tá bom, gente? Vamos lá. Não esquece o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho e deixar o seu recado, tá bom? É sempre bom e ajuda muito a amiga nesse trabalho, tá bom? Vamos lá. Energia para Leão. Se aproxime aquele que gostaria de dar esse recado. Vamos lá. Alguém chegou? Então vamos lá. Nós temos aqui a carta Moralidade, que é a carta que representa a Rainha de Espadas. Essa é uma carta muito reflexiva, né? Principalmente porque a gente tem um 3 de paus aqui no culto, que está falando sobre a experiência. Experienciar verdades, experienciar situações, das quais a gente às vezes tem que lidar com desconforto, né? Sabe aquele momento em que a gente tem que ver a verdade também sobre si mesmo, que nem sempre a gente foi 100% sincero, que a gente também cometeu erros, que a gente também é imperfeito? É disso que o nosso jogo já está falando. Às vezes a gente se compara, às vezes a gente, né, faz acusações e julgamentos, mas também somos pessoas em desenvolvimento, em evolução. E precisamos ter a consciência disso, né? Quando a gente aponta o dedo, ou quando a gente vai abrir a boca para dar uma criticada, a gente tem que lembrar que aqui todos estão evoluindo, todos estão passíveis a erros e todos estão tentando melhorar dentro de suas possibilidades. Gratidão. Aqui ele está falando sobre o ato de julgar, né? Quando a gente acha que está tudo na nossa vida perfeito. Aqui a gente tem o 2 de paus, a imperatriz e um as de copas. A carta da possibilidade, da criatividade, quando a gente vai com a correnteza. Ele tá pedindo pra gente parar por um minuto. Parar. Um segundinho. Para pensar que a gente pode estar indo com um fluxo sobre uma situação. Ao invés da gente olhar para essa situação através dos nossos olhos, né? Nos permitindo pensar o que a gente acha sobre aquela situação, o que a gente acha sobre a vida daquela pessoa, qual a opinião que a gente tem sobre aquela questão, a gente deve pensar primeiro em como que está a nossa vida, em como que a gente está direcionando os nossos caminhos. Essa interpretação aqui é o do 2 de paus. Antes de fazer algo, pense. Talvez se você for lançar um julgamento em cima de alguém nos próximos dias, ou você tenha lançado um julgamento, você permite que essa pessoa devolva essa mesma lança, né, na sua direção. Será que estamos prontos para ouvir do outro o que ele pensa de nós? Será que tudo que a gente pensa, a gente deve dizer? Às vezes, né, tem na Cabala essa frase, que as palavras podem ser beijos de amor ou setas que ferem profundamente as outras pessoas e até a si mesmo. Então, a gente deve ter muito cuidado com a forma como a gente se expressa
Ele está dando um recado sobre isso. Será que não estamos indo com a manada? Se todo mundo está odiando uma situação, todo mundo está criticando uma situação, está todo mundo com uma opinião específica sobre algo, será que a gente realmente não gosta daquilo? A gente está sendo condicionado a odiar, né? A gente vê isso pela história. Ele está falando aqui, precisamos prestar atenção na história do humano. O humano odiou tantas coisas que hoje nós sabemos, né? Que foram como se fossem condicionados àquele ódio, né? Foram direcionados a terem aquele ódio pelo próprio irmão, pelo próprio ser humano, às vezes até mesmo pela sua cor, né? E aquilo ali não tinha fundamento algum, e olha, né, para onde a humanidade caminhou durante aquele período tão sombrio. Então a gente tem que começar a olhar a vida, né, com os nossos próprios olhos. Em alguma coisa que ele tenta nos dizer, estamos odiando uns aos outros por motivos banais, por coisas inúteis, por coisas que não fazem o menor sentido, basta apenas racionalizar aquela informação. Ou então também ele coloca você para pensar, coloque-se no lugar do outro, trabalhe a empatia. Às vezes é algo que realmente você não gosta, e tudo bem. Às vezes a gente critica muito uma mãe, mas a gente não tem filho e não sabe qual é a realidade daquela vivência. Às vezes a gente critica a nossa mãe por uma experiência que foi vivida, né, conosco ali, mas a gente não olha como que ela aprendeu a ser mãe, que tipo de amor ela aprendeu a receber. Isso não é para relevar, então eu mereci sofrimento. Não, não, isso a gente tem, quando a gente tem uma maturidade, a gente entende. Fizeram aquilo comigo, tudo bem, foi o melhor que aquela pessoa pôde oferecer. Eu penso que eu deveria ter recebido algo melhor, algo maior, uma coisa mais especial, mas é o que a vida me colocou. Eu posso fazer isso por mim mesmo nesse momento. Eu não preciso mais daquela pessoa, eu posso me curar daquilo ali. Ela vai ficar com o karma dela lá, ou essa pessoa, enfim, vai ficar com o karma dela lá. Você tem como seguir em frente, é só escolher isso. É uma reflexão para se racionalizar aquilo que está doendo, aquilo que você tenta criticar, aquilo que você se incomoda. Se aquilo não tem alguma ressonância com coisas a serem curadas, com dogmas, preconceitos, julgamentos, que às vezes nem são seus. É tudo uma reflexão interna. Será que eu não estou indo com a correnteza, com a manada, com todo mundo, ao invés de estar pensando com a minha própria mente ali? O que isso significa para mim? Eu tô em paz com esses sentimentos, eu estou em paz com essas questões? Será que eu realmente odeio certa pessoa? Será que realmente eu odeio certa situação? Será que eu não gosto de ovo cozido? Será que eu não gosto de ovo frito? A gente tem essa mania, né? Deixar que a sociedade determine, né, o que tá bom, o que não tá. Às vezes eu falo até pela roupa. A gente, às vezes, né, tá seguindo a moda, mas aquela moda não serve para mim. Eu não gosto de certa roupa, eu não gosto de calça baixa, eu não gosto de calça alta, eu não gosto de sapato fechado, eu não gosto de roupa de frio. Mas aí eu tenho que vestir, mas eu não quero, e quero usar o meu cropped. Mas aí é aquela coisa, né? Às vezes você também não precisa seguir a moda, você não precisa seguir o que a manada está seguindo, você pode ter a sua própria opinião. Essa leitura, principalmente porque eu já entendi isso no início, ela está tentando falar da nossa autoaceitação, da nossa identidade, da nossa autonomia, né? Da nossa independência, do que a gente gosta, né, na gente, do que a gente olha pra gente, entendeu? É como se esse fosse o contexto. Qual o valor que a gente dá para o que a gente gosta, para o que a gente quer? Qual é um grau de autonomia ali? O que eu gosto e o que eu olho e odeio e gosto com os olhos dos outros, né? O quanto de importância eu dou para o que eu realmente quero nessa minha vida. Porque a vida é minha. E se eu continuar atravessando aqui os caminhos, utilizando os olhos de uma outra pessoa ou de uma outra realidade que não me pertence, eu deixo a vida escorrer pelos meus dedos e perco tudo que tem. Ele quer que sejamos mais criativos, nos permitindo olhar, né, as infinitas possibilidades que uma única situação manifesta. Aquilo ali que você pode estar criticando, pode estar incomodado, pode soar ruim, mas se você olhar por outras possibilidades, através de outras reflexões, você pode ver vários resultados diferentes numa mesma coisa. E aquilo ali que você talvez não esteja gostando, esteja incomodando, começa a soar diferente.
a um ponto de reflexão. Aqui pede paciência na hora de julgar. Não estamos nas vestimentas e nos sapatos daquela pessoa. E quando te criticam também, ele pede que você preste atenção e racionalize. Eles não estão calçando os seus sapatos. E se você aceitar as críticas dessas pessoas, né? É como se você estivesse abrindo mão da vivência que você está tendo. Você está dentro desses sapatos, você sabe o que você está enfrentando, você sabe quem você é, a verdade de quem você é. E você deve voltar para dentro. O que vem de fora é uma opinião que é vista pelos olhos de outra pessoa. Ela não é a sua visão, ela não é a sua verdade. E se você se conhece, se você tem conhecimento sobre essas águas que você navega dentro de si, a pessoa pode falar o que ela quiser, não é a verdade, então não pode ter um efeito em você. Simples. Não se deixar ir pela correnteza, pelo aquele tsunami que está vindo, os gatilhos, tudo que tira a gente do controle da racionalidade. Mas também traz a reflexão profunda para dentro de cada um de nós se moralmente estamos sendo corretos também. Porque às vezes o que a gente está recebendo é o retorno do nosso olhar crítico, né? Do nosso julgamento, da forma como a gente analisa o certo, né? A gente às vezes fala, isso é uma semana que a gente tem muito Capricórnio agora, isso aqui pode soar muito profundamente, né? Então prestem muita atenção, isso pode ser até uma energia para a semana. Porque a gente vai ter energia de muita justiça, do que é correto. Então, se eu tenho o meu rabo preso em alguma coisa, ou se eu aponto no outro uma coisa, mas eu não pratico, olha, pode esperar que o dedo de Deus está vindo na testa. Plau, vai ser assim, tanto para nós quanto para qualquer outra pessoa. Então, assim, é uma semana para a gente observar. Se ele está dando um recado desse, talvez seja uma reflexão que dê tempo da gente fazer antes que o dedo de Deus bata sobre todos nós, entendeu? Então, ele está tentando avisar aqui. Será que antes de criticar o cara ali, no amiguinho, né, ou a mim mesma, será que essa pessoa, será que eu, será que a gente está com tudo alinhadinho, tudo correto? Será que eu não estou sendo extremamente intolerante? Será que eu não estou sendo injustiçado? E se eu estou sendo injustiçado, vale a pena eu ficar ali tentando provar para aquela pessoa que me critica que eu tô certa e ela... Será que vale a pena? Tem coisas que a gente simplesmente tem que deixar que a pessoa descubra, né? Que ela tá errada e tá tudo bem. A gente ganha mais com isso. Aí que tá, é como se fosse assim, tenha preguiça. Quando você vê que a situação tá indo, né, em acusações e indo por água abaixo aqui, uma crítica, ai, tenha preguiça de discutir. Tenha preguiça de discutir porque é como se você estivesse falando com uma porta ou conversando com pedras. Ai, tenha preguiça de discutir com essas pessoas. Não seja mais aquela pessoa do passado que reage a tudo e fica criando um monte de gatilhos e problemas no caminho. Ai, liberte-se desse sentimento. O 4 de paus está mostrando até o nosso ambiente familiar. Se você tem alguém ligado a você, assim, né, uma amizade, um familiar, uma pessoa dentro da sua casa, que ela tem um comportamento, ela não muda, pare de tentar mudá-la, pare de tentar mudá-la, deixe que essa pessoa seja o que ela pode ser e, assim, invista em uma mudança que esteja associada ao seu bem-estar. Se você não pode vencer o seu inimigo tentando mudar, mude você mesmo, saia dessa situação, liberte-se dessas influências. Não tente tornar aquelas pessoas como você acha que elas funcionariam muito bem. Faz melhor do que isso. Sai dessa situação e vá viver em paz, porque isso é merecido. Você não é obrigado a estar com pessoas e situações das quais você só vive na escuridão. Você só vibra aquela escuridão. Isso serve também para que vocês interpretem que há pessoas em volta de você que criticam demais, tem hábitos negativos demais, que pode ser que você esteja absorvendo tudo isso. E que convite excelente para que a gente entre numa reflexão, né? Que a espiritualidade pede nesse momento. As minhas críticas, elas são minhas ou são dessa pessoa que está ao meu lado?
Esse olhar intolerante é meu ou é da minha mãe ou é do meu pai? Eu estou reproduzindo quem aqui? Eu mesma, a Riane, ou os meus pais, ou a minha família? Será que eu penso diferente deles e tá tudo bem? Aqui tá mostrando, você vai descobrir a origem de muitas críticas, de muitas crenças que você tem e que não tem nada a ver com quem você é. Aqui mostra pessoas que normalmente são mais abundantes, são mais mente aberta, mais espirituais. Pessoas que têm uma conexão diferente com a vida e com o mundo e que estão ali como se fossem envenenados pelos caminhos, né? O que a espiritualidade mostra com tudo isso? É um resgate da alma, é um resgate de uma pessoa que está num ciclo que não te pertence, num período, num ambiente, numa situação que não te pertence de dor, você não precisa passar por aquilo ali. Às vezes a gente se desconhece, a gente não sabe quem que a gente é, e isso é a nossa leitura. O buscador, né? Essa busca eterna sobre quem eu sou, para que eu possa compreender o mundo, né? A missão que eu fui colocado, qual é o meu propósito aqui. Durante as leituras, muita gente me pergunta, né, através das leituras, mas qual é a minha missão, o que vim fazer na Terra? Quando, na verdade, o tarô e a espiritualidade, ela tenta dizer que a sua missão aqui, a primeira de todas, é se curar. Quando a gente se cura, tiramos uma camada considerável de véus dos nossos olhos. E quando a gente tira essas camadas, naturalmente a gente descobre alguém por baixo de todas essas camadas, esses escombros, né? E essa pessoa geralmente é a gente. E quando a gente percebe ela lá, a gente vê essa pessoa totalmente assim, desnuda. A gente tem que dar uma direção para aquela pessoa, a gente tem que, né, conversar com ela, a gente tem que cuidar dela, a gente tem que orientar ela para que ela possa começar a se recuperar, lembrar do que ela veio fazer, né? Ela arrebentada por encarnações, encarnações, trajetos e trajetos, situações e situações, até que a gente consiga cuidar dela e esteja bem, para ela começar a lembrar o que ela veio fazer aqui. A gente tem um trabalhão, muita gente não quer ter esse trabalho. Então, qual é a minha missão? Primeiro você se cura, depois você se cuida. Depois que você se cuidar, as memórias ou os sinais, eles ficarão cada vez mais claros. E assim, de fato, naturalmente você vai saber o que você veio fazer aqui. Não precisa necessariamente, né, de um guia humano para isso. Você consegue ser o seu próprio guia, mas às vezes até para esse processo de descobrir, eu tô curado, eu tô pronto para assumir a minha missão, aí sim a gente vai procurar um orientador. Mas a primeira cura de todas é essa. Primeiro a gente se cura e aí a gente está pronto para pegar aquela pessoa, cuidar dela e ela naturalmente despertar esses caminhos, né, a intuição e tudo aquilo que ela precisa para poder sentir o seu eu interior guiando, né, orientando, mostrando luz, direcionando os caminhos. A nossa primeira missão é a cura. A nossa missão de cura não pode ser na crítica, no ódio, em apontar os dedos, em ser aquela pessoa que a gente abomina. Exatamente, ser o contrário daquilo que nos incomoda, daquilo que nos irrita, naquilo que a gente não vê como verdade, aquilo que não tem valor. É elevando nossos padrões, é reconhecendo a nossa abundância e o nosso valor, é buscando conhecimento, dominando o nosso conhecimento, preservando, né, aquilo que a gente tem de bom, ajudando os demais. Eu estava pensando nisso outro dia e eu tô criando um hábito que essa vivência do tarô e do YouTube, tudo isso vem me permitindo. Toda vez que eu tô chateada, toda vez que eu não tô bem, isso porque esse trabalho, tudo isso me permite essa ação. Antes, obviamente, eu não tinha condições de fazer isso. Mas toda vez que eu tô mal com alguma coisa, eu busco refletir e saio para tentar ajudar alguém. Eu não sabia que isso ia me fazer tão bem, mas eu entendi que isso tá sendo assim uma oportunidade que a espiritualidade está me dando de fazer muitas transformações. Eu saio de casa e resolvo ajudar alguém. Eu pego alguém que está precisando de alguma coisa no mercado, alguma coisa, uma pessoa na rua, não há comida, não... qualquer coisa que seja, sem precisar expor o que eu estou fazendo, sem precisar falar, olha aqui, estou ajudando, ó. Eu faço aquilo ali como uma forma de trazer de volta para dentro da Riane, assim, um sentido. Se eu tô mal, aí eu vou lá e ajudo alguém que está numa situação muito mais desafiadora,
para mostrar ali para mim mesmo que, cara, eu já saí de situações muito piores, eu consigo dar a volta por cima. Eu meio que tento me organizar na hora que eu vou explodir ou na hora que vai acontecer alguma coisa comigo e eu sei que eu vou acabar perdendo o controle, aí eu vou lá e faço alguma coisa para que eu saiba que, apesar de tudo, mesmo no furacão, eu ainda posso ajudar pessoas, eu posso me cuidar, eu vou ficar bem. Acho que é uma grande reflexão, né? O que coloca em mim ali de volta aquele sentimento de bem-estar, sentimento de bondade, que eu não vou me corromper, que eu não vou me perder. Eu acho que isso tem me ajudado bastante. Não vou dizer aqui que, meu Deus, uma situação de crise você vai lá e faz o mesmo. Mas, não, encontre situações que você consiga se voltar para o eixo. Onde você tá vendo ali que tá desandando, tá indo com a manada, tá indo fazer uma coisa que tá todo mundo fazendo, que você acha que aquilo ali é legal, o que você gosta, o que te traz felicidade. O que foge aos padrões, mas que faz bem para você, que é do bem, que é da luz. Faz, não tenha medo, não tenha medo de fazer isso não, você vai ficar bem com esse sentimento, é isso que tá valendo, é isso que importa. Por isso ele pede uma consciência. Essa leitura está convidando a nós a termos consciência sobre o que é ser humano, o que a gente veio fazer aqui, como que a gente se coloca na vida, o quanto que as nossas palavras elas também podem estar sendo aquelas setas que ferem pessoas, o quanto que a gente deveria dizer palavras de mais amor, mais consciência aos nossos irmãos, aos nossos amigos, até mesmo aqueles que nos fazem mal, não somos iguais a eles. Então a gente não pode seguir uma manada, a gente não pode seguir o fluxo, a gente não pode ver, porque sempre tem algo errado ali. Hoje nós estamos entendendo isso, através desses conhecimentos da Matrix e de todo um sistema que nos manipula desde o nascimento. Então a gente tem que ver por que a manada está indo numa direção, por que a humanidade está indo numa direção, por que eu não consigo ir contra essa informação, o que meu ainda está preso àquela realidade. É que é construir uma realidade que seja moralmente digna e não as leis de uma religião ou de um governo, as leis do bom senso, do bem-estar, daquilo que faz bem para você e que você sabe que vai fazer bem aos outros, com respeito, com humanidade, com amor, com tudo que a espiritualidade vem nos ensinando para que a gente tenha uma vida melhor, um convívio melhor com o outro. Pegar tudo isso e trazer para a nossa realidade, né? Verdades imutáveis, né? Ser humanos melhores, criando nossos filhos de uma maneira mais humana, de uma maneira mais empática. Ele está tentando trazer a nós a consciência, uma leitura de consciência, para que a gente faça uma revisão, um inventário sobre nós, sobre a nossa vida. E o quanto que é importante que a gente reconheça que todo mundo tem o mesmo valor, todo mundo tem como ter uma vida boa, todo mundo pode viver uma vida digna, todos devem ser respeitados, todos devem ser compreendidos. E quando a gente fala de compreensão, não é aceitar que o outro pode fazer tudo o que ele quer, mas você não vai mudar as pessoas. Você pode mudar a si mesmo e parar de ressoar com aquilo que incomoda. Isso é que é o seu grande serviço aqui. Quando você não fica ali se machucando, quando você vê que uma situação não tem jeito, você pode ir embora. É saber a hora de se retirar. É saber o que merece uma resposta e o que merece o seu silêncio. É saber que a espiritualidade, ela não tá nem aí para o carro que você tem, ela não tá nem aí para as joias que você tem, ou se você se veste como um grande mago aqui e faz um show, ela tá preocupada com o que tem dentro do teu coração. É só isso. Nada exterior tem sentido. Ele tá preocupado com o que tá ali dentro. E com o que você está emanando para fora como energia. É isso que ela está preocupada, é isso que importa. Eu acho que essa leitura serviu como uma grande reflexão e um recado da nossa espiritualidade aqui presente. Gratidão aos mestres aqui presentes. Eu nem comentei nada, né? Porque eu vou falando, vou ouvindo e esqueço de falar. Mas nós estamos em conexão com a energia siriana, que é aqui presente. Já estou desde cedo em conexão com o meu mestre. E trago esse recado para os leoninos, aqueles que são regidos, né, pelo coração, aqueles que vêm trazendo luz, compartilham o nosso sol querido com todos
E também tem que entender que é isso que a gente veio fazer, compartilhar a luz. E se a gente não consegue, tem alguma coisa para fazer uma revisão. E eu tenho certeza que todos aqui que são abundantes, nós temos um rei de ouros no ás de copas, isso é abundância, isso é riqueza, isso é um brilho sem fim, né? Todo mundo que tem isso, todo mundo aqui tem isso. Pode espalhar isso em meio a esse caos e escuridão que estamos atravessando, né, na humanidade. Então, que a gente possa fazer essa reflexão profunda e buscar, né, ser sempre um ser humano melhor nessa experiência. Muita gratidão a todos os mestres aqui presentes. Gratidão aos mestres aqui presentes, ao mestre Félio, aos queridos que também estão aqui presentes. Não são só leões que nós temos aqui, nós temos muitos seres. Licírios, gratidão pela confiança. Entrega esse recado de domingo para todos para uma grande reflexão. Espero que vocês gostem. Eles agradecem também, agradecem o serviço, agradecem a presença de todos. E é isso, gente. Um beijo enorme para vocês. Excelente domingo e até a próxima. Tchauzinho!